prof. manda. Tudo certo. Coloquei pra gravar. E aí, gente? Querem falar como foi o Enem ontem ou deixa quieto, prof? Não quero nem falar disso. Deixa quieto. Seguinte, vão entrar mais pessoas aí, mas eu quero. Quem sentir vontade pode aparecer, tá? Pode ficar de boa. Vocês já estão com material aí no celular, no iPad, ou imprimiram? Conseguiram imprimir? Quem conseguiu aí? De boa? Então tá. Pessoal, eu vou tentar não ser tão longa nessa aula, pra não judiar vocês, tá? Então me perguntaram tanto de. Olá, seja bem-vinda. Me perguntaram tanto de tempo, quanto tempo vai durar a aula. Eu acredito que não seja tão demorado, tá bom? E é isso. Deixa eu só. O pessoal tá entrando ainda. Oi, oi, pra quem tá entrando agora. Peraí. Oi, Jordana. Oi, galera. Sejam bem-vindos. Oi, Pro, tudo bem? Tudo certo. Tudo certo, gente. Vamos lá, então. Acho que eu vou começando. Vocês estão com material. Opa, eu falo que vou começar, tô esperando o pessoal. Oi, Maria Luísa. Tudo certo? Peraí, vamos ver. Oi, Andriele. Vamos entrando, pessoal, então. Pessoal que já tá aí, espera só mais um tiquinho. Que eu falo que vou começar. Vou esperar mais um minutinho, porque vai que entra mais alguém. Aí a prof começa, tá? Então vamos lá. Oi, Grazi. Vocês podem deixar a câmera ligada se vocês quiserem, tá? Oi, Ana. Oi, Alana. Oi, Tudo certo? A maioria que tá aqui é meu aluno. Quem não é, seja bem-vindo a uma aula comigo. A maioria aí tudo meu aluno. Vamos lá, essa aula eu vou começar, tá? Essa aula eu disponibilizei para os meus alunos. Ela não faz parte do cronograma do ateliê. Peraí, que tem mais gente, eu vou falando enquanto essas pessoas vão entrando. Essa aula ela não faz parte do cronograma do ateliê, mas entendendo a importância. Porque assim, o governo resolveu lançar ano passado, começou com isso daqui, vamos engajar esse pessoal dentro da universidade pela Prova Paraná. E de fato é uma oportunidade muito grande para vocês de entrar numa faculdade pública por essa nota. Então você já tem que fazer a prova, já utiliza a nota dela e vai direto para para a universidade, né? Então, entendendo da importância dela da redação, eu falei, eu vou fazer um aulão com o pessoal para dar um feedback. Então, o pessoal que já é meu aluno já vai saber bastante coisa do que eu tô falando. Mas quem não é, essa aula ela vai ficar gravada e você pode solicitar para você ver outras vezes, tá? Pode ir também para o YouTube, tem algumas aulas minhas lá que falam de dissertativo argumentativo. Tem uma aula, inclusive, que eu falo explicando o que é o texto dissertativo argumentativo, qual é a estrutura necessária e talvez te ajude mais ainda. Aí você associa com essa aula aqui que vai te ajudar. A gente pode disponibilizar o link para você também. Galera, eu só tô com uma falha que eu não sei que o meu LED hoje não tá funcionando. Então vamos enxergar com essa cor meio assombrada, né? Eu que me incomodo um pouco com a qualidade, ó, mas meu LED, que é pra ficar roxinho assim, sei lá, me zoou bem nessa aula. Mas enfim, então ela vai apagar provavelmente daqui a pouco. Mas só pra falar pra vocês, sejam muito bem-vindos a essa aula, tá bom? O objetivo é preparar um pouquinho melhor vocês pra prova Paraná. Ontem vocês fizeram o Enem. O Enem é o tipo de texto dissertativo argumentativo, assim como é a prova Paraná. O que a gente tem então, né? Deixa eu só puxar mais um pouquinho pra cá pra aparecer certinho. Ó, então assim, as universidades costumam trabalhar o texto dissertativo argumentativo, que é uma construção de um texto que o aluno assume uma tese, um posicionamento. Então a gente tem, dentro da linha de escrita, nós temos tipologias textuais, que são tipos de textos que circulam na sociedade. Então a gente tem provavelmente você já conhece ao longo da vida, dissertativa, a narrativa, a descritiva, a injuntiva e a expositiva. Vocês provavelmente conhecem mais as duas, que vai ser os tipos de textos narrativos, se você assiste a um filme, por exemplo, a uma série, se você lê um livro, por exemplo, você lê, assiste, vê
textos nascidos da narrativa, que são histórias, situações contadas, né? Então, alguns vestibulares, por exemplo, o vestibular da UEPG ainda cobra, principalmente o pessoal que fez PSS, né, vai saber do que eu tô falando, cobra o gênero textual narrativa, tá? Narrativa curta, que vão entrar os contos e as crônicas. Então, é essa a pegada. A maioria dos vestibulares entende que precisa trabalhar uma argumentação. Então, eles não queriam mais cobrar, por exemplo, o texto dissertativo argumentativo. Vamos cobrar os gêneros textuais? Então, por isso que a pegada do Paraná, dos vestibulares, é trabalhar a carta de solicitação, resposta argumentativa, é trabalhar um artigo de opinião, justamente porque eles querem que o aluno tenha domínio de escrita, e os gêneros textuais causam isso. Meus alunos veem muito que eu trabalho a interpretação, trabalho a parte argumentativa, trabalho além de uma estrutura, porque eu sempre falo que aluno que quer aprender estrutura do texto, ele vai lá no YouTube, ele vê como faz uma carta de solicitação, uma resposta, mas isso não é fator de que garante nota. Por isso que a gente vê poucos professores que conseguem trabalhar com gêneros textuais, porque não é tão simples assim. Não é tão simples eu interpretar o comando e entender o que é gênero do discurso. O que eu tô falando pra vocês é que dentro da escrita a gente tem isso. Meus alunos conhecem que é papel social, público-alvo, objetivo, porque isso faz total diferença na hora da escrita. Porém, alguns vestibulares não querem trabalhar os gêneros textuais, porque isso demanda professores que sabem corrigir, demanda uma banca de correção muito bem estruturada, demanda os critérios avaliativos daquela banca, pode ser que ela sofra um pouquinho mais com alunos que entram com recursos, tem isso também. E aí elas optam por trabalhar o dissertativo argumentativo, que nada mais é um tipo de texto em que o aluno expõe o posicionamento dele, né, diante de um tema, que é o que acontece no Enem, o que acontece, por exemplo, na Unicentro, o que acontece, por exemplo, na UEL, o que acontece aqui na Prova Paraná e nas universidades particulares. Só que o texto dissertativo argumentativo significa que você vai ter um tema central, um assunto, que aí circulou hoje para mim, prof, essa é a possibilidade de temas que pode ser que caia na Prova Paraná. Eu falei, será? Falei, será? Quem falou isso? Ela falou, fulano falou e tal. Eu falei, será que esses temas podem ser que caiam? Mas não é melhor a gente tentar saber um pouco de argumentação, saber um pouco do estilo da prova, do que tentar adivinhar tema de causal sociedade, porque vai que não cai nenhum daqueles temas lá. Porque, inclusive, a tabela que tinham me mandado, o tema que caiu já era um dos temas que estava lá, era um tema que era ano passado, que foi sobre os jogos de azar. Então, essas provas que trabalham um texto dissertativo argumentativo, que nada mais é do que eu ter que assumir uma posição de um tema, que vai ter um tema, e eu assumir um posicionamento diante dele, que isso daí é tese, né? Às vezes a gente vê circulando, principalmente agora que veio jorrada do Enem, falando assim, qual tese você assumiu? Tese 1, tese 2? Gente, tese é posicionamento. Tese não é argumento, tá? Eu ensino muito aos meus alunos, inclusive, isso aqui, ó. Muitos sabem o que é, por exemplo, deixa eu só abrir uma outra página aqui para vocês verem. Por exemplo, a gente vai ter um tema central, deixa eu só puxar, um tema sobre alguma coisa, e nesse tema eu tenho que assumir um posicionamento, que a gente chama de tese, tá? Tese. Para defesa dessa tese, eu preciso sustentar com 2 argumentos. Não existe um texto com 2 teses. Porque vamos pensar, eu tenho um muro, certo? Eu tô em cima desse muro. A saída para eu estar lá, para eu sair desse muro, eu despenco para um lado ou despenco para o outro. Não, eu consigo despencar para os 2 lados? Não. Diante de um texto, eu não consigo assumir 2 argumentos distintos, porque vai falhar. Eu não vou me dividir ao meio. A minha opinião não vai se dividir ao meio. Na nossa vida pessoal, a gente pode falar assim, eu não tenho opinião formada sobre tudo. E nós não temos mesmo, e ainda bem, porque a gente não é só bichão de tudo. Então, a gente tem que ter posicionamentos, às vezes. Por exemplo, diante de uma prova. Ontem vocês fizeram uma prova que falava sobre as perspectivas diante do envelhecimento populacional. Qual é a sua perspectiva? Na minha vida real, eu, Letícia, acho que a perspectiva do Brasil em ser velha é ruim. Mas a minha perspectiva de vida do que eu espero quando eu for velha, e eu quero ser idosa, que ela seja muito boa. O que eu projeto da minha perspectiva de vida? Cara, você acha que eu vou querer tá vivendo minha aposentadoria? Minha perspectiva é de que eu tenha uma aposentadoria, de que eu tenha um certo benefício na minha vida financeira, de que eu esteja coçando se eu quiser, entendeu? Por isso que eu tô na idade de trabalhar. Então, é o que vocês esperam. Tô na idade, vocês estão na idade de estudar para focar nos estudos e pra faculdade.
e depois trabalhar isso, sossegar na vida. Não é isso? Essa é a perspectiva que vocês esperam, por exemplo. Mas, diante da prova, eu conseguiria defender o lado positivo? Não, porque o Enem precisa com que eu faça uma intervenção. Então, nesse caso, a perspectiva de linha de raciocínio do Enem só pode ser negativa. Assim como, por exemplo, a gente vai entender aqui nessa prova Paraná também. Porque se a gente tem que observar uma tese, um posicionamento, eu sei que eu vou despencar para um lado, certo? Ou eu vou despencar para um ou para o outro. Entretanto, no comando da prova do ano passado, que foi bem copia e cola da redação do Enem, tem lá que você vai precisar assumir uma proposta de intervenção. Se eu preciso ter proposta de intervenção, né, diante de um tema, significa que ele vai ser um problema. Entende? Então, os temas que vão cair na prova Paraná, se pedir este ano, como foi do ano passado, com proposta de intervenção, inclusive uma aluna me mandou lá, tem que ter a proposta de intervenção que não desvalorize, não rompe com os direitos humanos, certo? Tipo assim, o que isso significa? Não posso sair matando os outros. Meio lógico, né? Mas é isso que significa, não posso sair torturando os outros, não posso sair fazendo justiça com as próprias mãos. Isso é ferir os direitos humanos, né? Tipo, se eu falar assim, tem que apoiar todo mundo mesmo, tem que largar de ser safada. Tipo, isso não existe. Claro, tô sendo coisa bem ruim, mas só pra vocês entenderem. Isso é ferir os direitos humanos, tá bom? É eu denigrir a imagem, eu ameaçar outra pessoa. Então, a solução não é essa. Por isso que ela pede proposta de intervenção, mas que não fira os direitos humanos. Então, vamos pensar. A prova Paraná vai pedir com que o tema direcione para um lado, que direcione um problema. Então, qual é a tese que eu vou puxar diante do assunto? Que aquilo vai ter algum obstáculo, que aquilo vai ser algum problema central, porque tá pedindo o quê? Proposta de intervenção. Caso vocês forem fazer alguma universidade do Paraná ou qualquer outra, se vocês forem para concurso público, por exemplo, e cair um tema positivo, por exemplo, o poder da escrita em transformação da vida dos jovens, cara, como que eu vou defender o lado negativo disso? Eu não quero. Quero falar qual é o poder da escrita, por que é importante, qual é o benefício disso, qual é a valorização disso. Beleza, é o teu posicionamento que você assumiu diante da prova. Porém, entretanto, se no comando cair proposta de intervenção que você tem que fazer, não tem outro lado. Porque como você vai intervir diante de uma situação que está extremamente positiva? Porém, mesmo assim, Letícia, se cair um tema que puxou a linha positiva, por exemplo, a importância da leitura. Você assume que a leitura é importante, entretanto, todavia, a tecnologia compromete essa importância. Ou, por exemplo, a falta de valorização à leitura compromete essa importância. Você tá vendo? A tua tese é o quê? Qual é o teu posicionamento diante da importância da leitura? Que isso rompe com o que você tá falando. Isso rompe com o teu objetivo, rompe com essa importância. Tá entendendo? Gente, eu tô fazendo um aulão, então claro que eu tô já trazendo as informações pra vocês, tá bom? Diferente se eu tivesse, por exemplo, seguindo o curso estruturadinho, beleza? Mas só pra vocês entenderem. Tá todo mundo ok? Vamos mandando feedback pra eu entender, tá bom? Se tiver dúvidas, também vocês vão pontuando que eu vou colocando. Então, vamos pensar. A gente tem um tema central, que, neste caso, foi o tema que eu trouxe aqui. Já eu trago pra vocês. Mas vamos pensar. Quando eu falo pra vocês sobre o uso dos dispositivos móveis como consequência à saúde do jovem. Galera, esse tema é positivo ou negativo? Comunique comigo, vocês sabem que vocês têm que conversar com a prof. É um tema negativo, certo? Podem abrir o microfone de vocês se vocês se quiserem. De boa, tá? Vamos conversando. Então, o uso de dispositivos é um tema que... Ó, minha luz pirando ali. É um problema, é uma ideia negativa. Beleza, por quê? Vamos pensar. O que eu oriento os meus alunos? Primeiro, qual é o eixo temático dessa temática? O que tá falando? É sobre o quê? É qual esfera? É meio ambiente? Tecnologia, né? O eixo temático significa assim, onde circula teu texto? Onde circula teu tema? Circula no meio ambiente? Não. Circula, sei lá, numa esfera de pessoas que sofrem com alguma vulnerabilidade social? Não. É um tema educacional? Não. É um tema tecnológico, mas ele não está sozinho. É um tecnológico associado a
Saúde. Só que aí a gente vai pensar uma coisa bem importante. A gente não tá falando de Enem. A gente não tá falando dos critérios avaliativos de uma redação do Enem. Eu só vou desligar minha luz, que eu acho que vai ficar melhor do que ficar minha cara uma hora roxa, uma hora preta, né? Vocês vão me enxergar com essa cor meio assombrada mesmo. Vamos lá. A gente não tá pensando na redação do Enem. A gente tá pensando no texto dissertativo argumentativo. Isso significa que eu não tenho os critérios avaliativos do Enem. O que são os critérios? Competência 1, gramática. Competência 2, parte estrutural e repertório. Competência 3, parte argumentativa. Competência 4, coesão e coerência. Competência 5, propósito de intervenção. Se eu deixo de cumprir um desses aspectos aqui, eu caguei na minha nota. É basicamente isso. Só que a gente não tá falando do texto dissertativo argumentativo. A gente tá falando do Enem, né? A gente tá falando do texto dissertativo argumentativo geral. O que significa texto dissertativo argumentativo? Que eu tenho um tema e eu assumo uma defesa de tese. E para eu defender tese, eu preciso de 2 argumentos. O que a banca vai cobrar de mim? Tema, desenvolvimento de tema com tese e defesa de 2 argumentos. Só que ela me pediu o quê? Uma proposta de intervenção. Não vai ser nem 8, vai começar às 7 da manhã. Então vão acordar cedo e vão fazer uma prova, é isso aí. É melhor que a mente tá fresca, viu? Durmam cedo. Faça um higiene do sono, aproveita e fazer higiene do sono, que dá... Falando pra Jó fazer higiene do sono, é difícil. Só que, assim, eles têm um edital, só que fala só das matérias. Porque, assim, a gente precisa entender... Eu não consegui encontrar esse edital bem bonitinho, falando quais são os critérios avaliativos, igual a gente tem que saber. Porque quando a gente vai diante de uma prova de vestibular, por exemplo, a banca não disponibiliza pra mim a tabela de correção. A banca não disponibiliza, a não ser que você faça parte de um curso. Aí que o professor tem que estar atento pra participar dos cursos, entendeu? Aí que tá a pegada do negócio. Se eu não tô atento pra participar, se eu não tô atento pra comprar livro, se eu não tô atento pra fazer as coisas, o professor não sabe gênero textual. Então, aí que tá eu sempre falei pros meus alunos, como que eu aprendi isso? Sentando a bunda, estudando e sendo esperta na vida. É o que a gente vai entender no processo das bancas, entendeu? Algumas oferecem cursos, outras não. Algumas disponibilizam expectativa de resposta. E o Enem oferece cursos para os professores, né? Cursos para que a gente possa ser treinados. Beleza. Cadê o edital disso aqui, então? A gente não tem. Então, o que a gente tem? Os critérios avaliativos que funcionam para o texto dissertativo argumentativo. Então, a gente sabe que vai precisar ter o que está no comando. Então, é a partir do comando que a gente entende o que a prova quer. Se você não obedece o que está no comando, aí ela pode descontar e ela pode penalizar. Você está entendendo? Então, se lá no comando falou, faça um texto dissertativo argumentativo em que você defenda a tua tese do argumento tal. Eu vou até ler o que a aluna me mandou do ano passado, só para vocês verem. Acho que pra vocês lembrarem. Na verdade, não lembrarem nada, porque tem quem tá aqui não vai saber de nada. Porque é a primeira vez que vocês vão fazer, né? Ela mandou assim, ó. A partir da leitura do textos motivadores... Gente, isso aqui é bem Enem, viu? A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema os perigos que os jogos de azar online trazem à criança e ao adolescente, inclusive autocracia. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa. Tá pedindo o que para avaliar vocês? De forma que é para vocês escreverem de forma coerente, tá? Vai avaliar em coesão, coerência, argumentos e fatos, quando pede fatos tá pedindo comprovação, para a defesa do seu ponto de vista. E apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Então, o que ela me pediu aqui? Para que eu tenha um tema, a tese com que eu desenvolva argumento 1 e argumento 2, que eu faço a comprovação do argumento, que eu faço proposta de intervenção. Qual é a estrutura que eu vou seguir? A estrutura do texto dissertativo argumentativo. Independente de qual prova que você vai fazer na tua vida, você assume essa estrutura, que é contexto que você vai iniciar. A gente inicia contextualizando, porque eu não chego e falo assim para vocês, panqueca. Entendeu? Não chega assim, o que a prof tá falando? Panqueca. Do nada, numa aula, ela falou de panqueca. Sem eu falar assim, gente, eu tô com fome, eu acho que depois dessa aula eu vou comer panqueca. Tá vendo? Tem um contexto. Eu não inicio meu texto falando o tema do nada. Eu preciso abordar um contexto, e esse contexto pode ser de várias formas. Tem gente que coloca uma obra literária para falar sobre o tema, tem gente que começa definindo o tema, tem gente que utiliza um dado para falar 73% das pessoas utilizam dispositivos digitais, o qual, entre 73%, qual 20% estão jovens, sei lá, inventei. Você tá vendo? Eu inicio falando de um assunto que retrate a minha temática. Isso é contexto, né?
Aí eu coloco as palavras-chave do tema, que significa que eu tô colocando o tema. Assumo a minha tese. Oi. Mas daí pode colocar repertório? Pode, nesse caso, você vai poder colocar na introdução, tá? E no desenvolvimento? Aí que eu já chego lá, que aí a gente não tá nas competências. Aí você tá no texto associativo argumentativo, você tem que obedecer a argumentação. Então aqui eu posso ter contexto, tema e tese. Se for da tua opção, você cita os 2 argumentos, igual a gente faz no Enem. Por que eu faço os 2 argumentos na redação do Enem? Porque o corretor tem 3 minutos para ler tua redação e tem que ser rápido. Então eu tenho que ler tua redação para ser rápido para eu entender o que tá falando, entendeu? E dentro da redação, eu preciso meio que enxergar o que está acontecendo. Então, o corretor ele é treinado, o corretor rápido, ele é treinado a corrigir teu texto, encontrando o que está dentro das competências. Entendeu? Então, é basicamente isso. Eu posso ou não citar os 2 argumentos. Eu vou, por ser uma redação de 30 linhas, eu posso dividir em 4 parágrafos. É opcional. Isso daqui, conforme a quantidade de linhas. Para ficar bem estruturado, vocês podem dividir assim, tá? Quando o texto for em 25, vocês podem desenvolver em 3 parágrafos. Um texto em 20, em 2, 3. Depende de qual for a logística e qual for o texto, tá? Mas aqui a gente vai falar de 30. Beleza. Como que eu inicio a estrutura? É interessante que se tenha mecanismo coesivo, mas não é obrigatório diante dessa prova, porque vocês não estão sendo avaliados diante dos mecanismos coesivos. Entende? Porque a competência 4 do Enem pede com que se tenha, para que dê uma logística. Aqui você pode ter, e eu gosto que tenha, dependendo o parágrafo que a gente for colocar, mas não necessariamente tem na junção dos períodos, a não ser que falte de incoerência, tá? Eu preciso ter um texto coerente, e às vezes eu preciso muito de um mecanismo coesivo para trazer a coerência. Mecanismo mais o teu tópico frasal, que nada mais é do teu argumento dentro de uma frase afirmativa. Aí eu vou precisar ter uma estratégia argumentativa, que pode ser a do exemplo, igual os meus alunos já aprenderam, e a justificativa, porque eu não posso finalizar meu parágrafo no seco, né? Eu já dei o exemplo para os meus alunos, inclusive, que a gente faz um bolo, né? O bolo, ele é por camada para ficar bonito. Então, eu tenho a base desse bolo, que é tópico frasal, que é o meu argumento. Eu tenho o recheio, que vai deixar esse bolo cada vez mais gostoso, que é o teu exemplo. E aí, eu tenho a justificativa que eu vou deixar esse bolo lindo, eu vou finalizar para deixar com uma cobertura, coisa mais linda do mundo, para ele ser bem bonito. Então, eu fechei o texto, fechei o bolo. Então, entenda que eu preciso ter uma base de argumentação, ter uma boa estratégia, que é o recheio, que é isso que faz ganhar nota, e a justificativa. Então, eu montei o meu parágrafo. Entretanto, todavia, o que a gente costuma fazer no Enem? Eu, em algum momento, que geralmente a gente coloca entre um e outro aqui, ó, eu tenho repertório, porque eu sou avaliada numa redação do Enem na competência 2, a encaixar pelo menos um repertório legitimado. Aí o aluno tem medo, ele quer colocar repertório nos 3 parágrafos. Que eu oriento, inclusive, para que traga segurança, mas um repertório legitimado é suficiente para que eu ganhe nota, que pode ser o da introdução. Mas, enfim, aqui não é avaliado a ideia de repertório, porque você não está diante de um contexto de provas do Enem, que não tem que tem a competência que exige. Então, o que eu faço, prof? É investir em estratégia argumentativa. E aí tem várias estratégias, que inclusive eu falo para os alunos, que podem ser estratégias de causa e consequência, a estratégia de contra-argumentação, que inclusive é o que eu quero que vocês, se puderem, utilizem. Contra-argumento, porque é uma redação forte. Utiliza o contra, vou ensinar vocês no exemplo como faz isso, utiliza teu argumento, estratégia de exemplificação, se quiser, e justificativa. E nessa estratégia de exemplificação, inclusive, se eu quiser, eu posso utilizar um dado para comprovar o que eu estou falando. Dê uma pesquisada, bate um Google e vê como que são as estratégias argumentativas que ajudam vocês. Faço isso no parágrafo 2 e 3, repita a mesma ideia. E aí ela me pediu proposta de intervenção. Só que a proposta de intervenção do Enem pede detalhamento para eu ganhar nota. A proposta de intervenção do Enem vai pedir com que você consiga fazer um detalhamento no agente, né, explicando, por exemplo, quem é o Ministério da Educação, ou o detalhamento do como, que lá no como você vê quais foram os argumentos que você apresentou, soluciona os exemplos apresentados, e aí você entende que você fez uma boa proposta de intervenção, porque você precisa detalhar como vai funcionar a tua proposta. Por isso que quem colocou, por exemplo, que costumam colocar palestra de conscientização, caga. Porque a gente foi orientado, inclusive, a penalizar e não considerar quem coloca palestra de conscientização. Porque qual é o detalhamento que você faz diante de uma palestra, se ela já gerou consciência? Então, é melhor você falar de um projeto, por exemplo. Tudo bem, então? Até o momento? Tudo certo? Oi. Se colocar repertório igual o Enem,
Aí você vai utilizar repertório na parte da exemplificação, como se fosse para comprovar o que você tá falando. Não pode usar igual usa antes ali. Não é interessante, você vai investir em argumentação. Mas como assim? Um exemplo O concreto? prof vai mostrar exemplo. Calma, galera. Tudo bem a estrutura até o momento? Tudo certo? Tudo certo. É só Ai, peraí. complicado, não fazer igual o Enem. Eu acho que Não é um texto sugestivo argumentativo do Enem. Peraí, galera. Puxar a minha luz aqui. Vamos lá. A questão deles é muito criteriosa, assim? Eles pegam pesado, será? Acredito que não. Nem sei como é que é. Nem sei como se eles são bem avaliativos assim, entendeu? é isso que eu fico pensando. Será que se chegar a fazer uma correção igual o Enem, será que não é isso que eles esperam? Ou será que eles vão considerar os dois jeitos? Olha, alunos que fizeram do ano passado, que fizeram para esse do Enem, tiraram nota ruim. Ô, prof, mas você tem, tipo assim, algum exemplo de alguma redação de algum aluno seu que fez do ano passado? Não, eles não me disponibilizaram. Não tem nenhum exemplo em lugar nenhum. O que você precisa entender, gente? Dissertativo argumentativo é dissertativo argumentativo. Não pode, a prova não pode cobrar de vocês repertório na parte argumentativa se ela não dá edital. Ela não pode cobrar de vocês que você é obrigado a colocar repertórios durante o teu texto se ela não cobra em lugar nenhum, nem no comando. O Enem tá no edital, tá na cartilha de redação, tá lá exposto. Se você vai para uma UEL, por exemplo, que trabalha dissertativo argumentativo, ela te dá a expectativa de resposta que ela espera. Porque aí a ideia de entra muitos recursos. Então, assim, vocês estão presos a uma redação do Enem. Vocês estão entendendo? Olha o texto, ele é totalmente diferente. Vocês acham que vai precisar de repertório aqui no meio? Não vai precisar. É vocês que estão engessados a repertórios. Se você tá com medo e quer fazer engessado do Enem, faça. Mas não é o texto dissertativo argumentativo que pede. Um bom texto dissertativo argumentativo, ele vai pedir o quê? Construção de tese, defesa dessa tese e uma boa estratégia de defesa. Então, eu tenho uma amiga que fez ano passado e eu acho que ela até faz curso com você. E ela falou, ela tirava já nota boa em redação do Enem, só que ela falou que ela estranhou porque a nota dela não foi tão boa na prova. Se você faz uma redação do Enem e provas particulares, você se dá mal. Se você leva, vou fazer a modelo, sei lá, da Univel, da FAG, por exemplo, fazer o modelo Enem, você não vai se dar tão bem. Se você não tem uma boa argumentação, uma boa estratégia. Porque eles não estão preocupados com o repertório. Vocês estão entendendo isso? É interessante que se você quiser colocar repertório, que você saiba colocar na parte de exemplificação como comprovação. Como se eu falasse assim pra você que o uso de dispositivos digitais é um grande problema porque gera alienação. Assim como grandes filósofos expõem que as pessoas são extremamente alienadas, como Zygmunt Bauman fala da sociedade que é extremamente vive na era da modernidade líquida, ou seja, que é instabilidade, que elas não relacionam o outro, que são pessoas empáticas, que é o que o uso de dispositivos faz. Coloquei igual o Enem? Utilizei o Zygmunt Bauman para exemplificar e comprovar que as pessoas são alienadas. De uma forma mais indireta? Pode, eu trouxe um exemplo para vocês verem. Vocês estão ansiosos, né? Tudo certo? Daí a prof já chega lá. E aí a gente vai ter a parte dos mecanismos coesivos para finalizar a minha redação. E aí vai ter a proposta de intervenção, que você pode fazer aqui a retomada de tema e tese, que é importante. Vocês podem direcionar. Pense o seguinte, é uma prova Paraná. Quem é responsável por essa prova? O governo, Quem mais? Onde aplica? nas escolas. Quem é que pode fazer ação de intervenção aí nessa prova? Diante dos temas. O Estado? Eu posso responsabilizar o Estado para fazer alguma coisa, posso responsabilizar o governo. É uma prova que não vai pedir necessariamente a parte do detalhamento, entendeu? Então, você pode direcionar um órgão, um agente para fazer alguma coisa, explicar qual é a ação que se faz, o como faz, o objetivo, se você quiser. Faça a solução para o argumento 1 e a solução para o argumento 2 e faça um fechamento do teu texto. Você não vai finalizar a tua proposta direto rachado na proposta de intervenção, entendeu? Você vai fazer o fechamento pro teu texto. E aí a gente vai pro exemplo. Tudo bem essa parte estrutural?
Estão com medo da parte do repertório? É porque o repertório assusta tanto vocês numa redação do Enem que vocês acham que toda redação... Gente, dissertativo argumentativo não é construção de repertório, isso é Enem. Dissertativo argumentativo não tem que ter proposta de intervenção, a não ser que o meu comando peça. Se ele não me pedir, eu não faço proposta de intervenção. Quem fez universidade particular aí? Pediu proposta de intervenção? Por exemplo, lá a FAG. Pede proposta de intervenção? No comando? Eu acho que não. Não pede. Quem fez, por exemplo, deixa eu ver qual outra faculdade. De Campo Mourão, a Integrado. Integral, né? Integrado. Eu sempre confundo. Integral é o curso integrado, né? Pede proposta? Não pede, porque dissertativo argumentativo não significa ter proposta de intervenção. Isso é da banca, vocês estão entendendo? Isso é característica de bancas. Se eu quiser, eu coloco. A UEL cobra o texto dissertativo argumentativo. Vai fazer esse texto dissertativo argumentativo lá pra você ver se você não vai se dar mal. Vai se dar mal, porque ela pede o texto dissertativo argumentativo diante de temas abstratos e você precisa ter mais autoria na escrita do que a própria estratégia de argumentação. Então, eu preciso ter mais adjetivos, eu preciso colocar uma linguagem mais própria, mas ainda assim, terceira pessoa. Então, a construção dissertativa, independente se eu só fazer um concurso na vida de vocês, é isso aqui. Você só não vai ter o quê? Proposta de intervenção. Se for fazer, por exemplo... Como que eu finalizo? Retomando tema e tese, sendo mais crítica ao final. Claro que tem toda uma ideia pra isso, pra ser feito. E aí, eu trouxe aqui pra vocês um exemplo, pra não consumir tanto tempo de vocês, pra vocês não me matarem. Tá? Mas em relação a um exemplo, o que eu vou procurar na introdução de vocês? O que eu procuro? Contexto, tema, tese e argumentos. Se eu quiser colocar argumentos, entendeu? Então vamos lá. Acompanhe o material de vocês. Na época em que a loucura era tratada como espetáculo, pessoas consideradas anormais eram isoladas e expostas ao julgamento público. Séculos depois, embora os métodos tenham se transformado, o princípio permanece. O controle e a vigilância sobre o comportamento humano assumiram novas formas, agora mediadas pelas telas. Portanto, percebe-se que o uso excessivo de dispositivos digitais entre jovens tem produzido efeitos psicológicos relevantes, que evidenciam a necessidade de discutir os limites da tecnologia na vida cotidiana. Onde está meu tema? Qual é o tema central? Eu tenho que ler essa introdução, tenho que entender onde está meu tema. Onde está? Qual linha? Fale para mim, que a prof continua. Na linha 5? O uso excessivo de dispositivos digitais entre os jovens tem produzido efeitos psicológicos relevantes. A temática vai ter aqui, ó. O uso excessivo de dispositivos digitais entre os jovens tem produzido efeitos psicológicos. É isso aqui que é a temática central. Beleza. Então, eu, como corretora, vou encontrar ali na redação de vocês as palavras-chave do tema. Para eu falar sobre o uso excessivo digitais entre os jovens, o que eu trouxe para iniciar? Para eu não falar direto panqueca, igual eu falei para vocês. Eu trouxe um contexto, falando que na época em que a loucura era tratada como espetáculo, as pessoas eram consideradas anormais, todo mundo já sabe, a maioria sabe, né? Esse contexto que as pessoas que eram loucas antigamente, elas eram loucas, tá? Pelo amor de Deus. Eram pessoas consideradas anormais, tinham algum problema, tinha, sei lá, inclusive algumas eram consideradas amaldiçoadas, por isso que tinha a ideia dos hospícios, eram encaminhadas, eram ridicularizadas em praças públicas. Então, isso era antigamente. As pessoas que possuem algum transtorno mental. Hoje, essas pessoas que possuem algum tipo de transtorno, né? A ideia dos comportamentos estão refletidos onde? Nas telas. Então, eu faço esse contexto de que antigamente as pessoas que eram consideradas anormais eram isoladas e expostas ao julgamento público. Então, como eu tô no passado, eu jogo agora o presente. Eu não posso ficar em repertórios do passado sem jogar uma linha de raciocínio que eu tô falando agora, entende? Então, séculos depois, embora os métodos tenham se transformado, o princípio permanece. Princípio o quê? De preconceito. Eu utilizei 2 pontos, que é muito característico de ser utilizado essas pontuações ou travessão para dar ênfase em texto dissertativo argumentativo ou em texto que você assume tese, tá? Então, permanece. O controle e a vigilância sobre o comportamento humano assumiram novas formas agora nas telas. Beleza. Portanto, que é mecanismo coesivo para ligar, que eu estou utilizando a ligação entre repertório e ligação entre meu tema, que é importante ter o mecanismo coesivo. Então, portanto, diante disso que eu falei, percebe-se que esse comportamento de antigo não é mais refletido em praça pública, mas ele é refletido
nas redes sociais, uma vez que o uso excessivo, principalmente entre os jovens, meu público-alvo é jovem, não vou falar de criança, não vou falar de idoso, não vou falar de jovem. Assim que se acontecer com vocês, se vocês falarem, por exemplo, o tema era sobre, sei lá, evasão escolar. Sei lá, não, vou pegar um diferente. O tema era sobre... Ai, Jesus, precariedade educacional. E eu falei que a precariedade educacional acontece só com a criança, eu acabei de errar. Porque não me pediu faixa etária. Tome cuidado com isso. Se, por exemplo, aconteceu muito no tema do ano passado, não, do retrasado, sobre o trabalho de cuidado das mulheres, foi o retrasado. Lembra desse Enem? O trabalho de cuidado exercido pelas mulheres. Se eu falar o tempo inteiro, focar no homem, falar do seu lado do quê, ou falar de meninas adolescentes, eu errei, porque o tema pediu um público-alvo. Então, foquem. Se pediu jovem, é jovem, você não vai falar de criança, adolescente, criança, idoso, enfim. Tá entendendo, né? Observe esse detalhe que faz total diferença também na tua argumentação. Beleza, só que aqui eu trouxe o quê? Eu citei argumentos que me mostram a causa ou a consequência desse uso excessivo? Não, eu só falei que evidencia a necessidade de discutir os limites da tecnologia na vida cotidiana. Então aqui eu assumi a minha tese de que eu falo que isso aqui... Perdão, gente, é pra eu estar falando demais. Aí cansa a garganta. Evidencia a necessidade de discutir. O que eu vou discutir? Que isso aqui é um obstáculo. Que isso aqui tem produzido efeitos ruins. Estão entendendo? Então, a minha tese vai ter que me informar que há necessidade de discutir isso aqui, porque isso aqui tem produzido efeitos negativos diante da vida cotidiana dos jovens. Durante a minha redação, você vai ter que encontrar por que isso tem assumido efeitos negativos. Estão entendendo? A defesa da minha tese. Meu tema é sobre o uso excessivo e a minha tese é que tem assumido efeitos negativos e eu vou argumentar por que isso aqui tem efeitos negativos. Estão entendendo? Só que eu tenho que assumir uma boa argumentação. E aí eu vou utilizar alguma estratégia. Diante da argumentação que eu vou defender, eu vou falar o quê? Por exemplo, contra-argumentação. Contra-argumentação significa que eu vou só jogar a ideia do fulano, mas eu vou acabar com a ideia dele. É a mesma coisa quando a gente está diante de um debate, por exemplo. Debates políticos. Não vem, por exemplo, alguém que fala o posicionamento, aí o outro inicia, apesar de você ter falado isso, não é bem assim que acontece, né? As discussões, elas envolvem debates e desenvolvem contra-argumentação. Então, é uma das argumentações mais poderosas que a gente tem. Porque a gente pega o posicionamento do outro e eu falo assim, você tá errado, né? Se eu falo assim, no meio que acaba com alguém quando você fala assim, mas isso que você falou tá errado? A pessoa não fica meio murcha? É basicamente isso. É isso que a gente vai causar na pessoa que defendeu um outro posicionamento. Então, apesar de falar assim, gente, apesar de vocês acharem que a tecnologia ela é importante na vida de vocês, ela é extremamente nociva. Então, vocês não estão com o posicionamento extremamente certo sobre isso. E aí eu vou falar o porquê que vocês estão extremamente errados diante da tecnologia que é extremamente nociva. Então, essa é a ideia da argumentação do contra. Olha só como eu coloco. Eu vou ler isso aqui e vocês vão falar assim pra mim, prof, você conseguiu falar por que isso aqui traz efeitos negativos. Aí você vai falar pra mim, precisa de repertório? Vamos lá. Dessa forma, é inegável que as tecnologias digitais oferecem benefícios concretos, como ampliação do acesso à informação e a democratização do conhecimento. Contudo, a utilização prolongada e desregulada desses recursos provoca impactos cognitivos e emocionais que comprometem o desenvolvimento saudável. Nesse viés, pode-se analisar esses obstáculos em pesquisas recentes da Organização Mundial da Saúde, as quais indicam o aumento de sintomas ansiosos e depressivos entre adolescentes que passam mais de 6 horas diárias conectados. Logo, essa exposição contínua reduz a capacidade de concentração, altera o padrão de sono e favorece comparações sociais constantes, fatores que, em conjunto, deterioram o bem-estar mental. E aí? Onde que está meu argumento? Eu falei que o uso da tecnologia é ruim? Primeiro você falou que tem os benefícios, mas depois você falou o contra-argumento. Eu inicio com o mecanismo coesivo, que é importante para ligar aqui as informações. Trouxe um contra, mas eu vou falar positivo? Não. Eu falei uma linha aqui, teoricamente, 2 linhas quase, de que é inegável que as tecnologias são benéficas. Só que eu trago uma ideia de contra-argumentação. Mas,
porém, entretanto, todavia, contudo, não é positivo, não. Por quê? Qual é o meu argumento? Por que não é positivo? Porque a utilização prolongada e desregulada dos recursos provoca impactos cognitivos e emocionais no desenvolvimento saudável. Isso aqui é o meu tópico frasal. É o meu argumento dentro de uma frase afirmativa. Onde que tá meu argumento? Que vai comprometer o quê? O desenvolvimento saudável. E aí eu vou ter que comprovar, porque aqui eu utilizei tópico frasal, agora eu vou comprovar com alguma estratégia argumentativa. E nessa estratégia eu posso dar um exemplo de como que isso prejudica e ainda posso dar um dado para comprovar. Falar, não tô inventando não, tem dado pesquisando. E aí que isso aqui é a ideia do repertório, porque é um dado extra que eu trouxe. Entenderam? Que no Enem, se você coloca um dado de apoio, você ganha nota? Ganha? Ganha nota no Enem se eu trago um dado de apoio? Não ganha. Normalmente não, né? Não. Se eu trago qualquer coisa... Quem aí trabalhou com texto de apoio na redação do Enem? Tipo assim, trabalhou repertórios lá dentro? Na saída? Não ganha nota. Não ganha nota de nada. Mas te ajuda numa argumentação pra deixar estruturada. Mas não ganha nota. O corretor não vai analisar cadê tua redação. Lembra que a gente tem 3 minutos pra procurar o que a gente quer no teu texto? Basicamente isso. Então, a gente tem... Oi. Deixa eu fazer uma perguntinha. Você disse que o seu argumento foi aqui, ó, que eles comprometem o desenvolvimento saudável. Se, então, o seu argumento não foi que a utilização prolongada compromete. Foi... Não, porque isso aqui é retomada de tema. A utilização prolongada é o quê? O excesso de... Só trouxe sinônimo. Tá. Porque no meu tópico frasal tem tema, lembra? Tem tema e tem argumento e tem tese. Lembra que essa é a construção de tópico frasal? Tá, então é diferente do Enem isso aí também. Porque se ele trazer... Não, eu posso fazer isso aqui no Enem. Pode? Mas se ele Posso. trazer, tipo assim, as consequências. É porque a minha tese é o que traz consequências. Produzido e feitos. Não é isso? Uhum. Então, eu tô trabalhando com sequência. Mas qual é a causa central aqui dentro? Ó, utilização prolongada. Tá vendo? Toda causa tem uma consequência. O argumento defendido é o comprometimento do desenvolvimento. É, porque a minha tese é isso, né? Efeitos psicológicos. O tema pediu isso. Tá. Você entendeu? Entendi. Acho que eu entendi. Não, acha... Se ele pedir igual o Enem faz de vez em quando, que é caminhos, ou igual ele fez ano passado, os perigos. Você circula as palavras-chave e o que ele tá pedindo. Perigo, causa, né? Como ele, esse ano, por exemplo, foi perspectiva. Que ele trouxe lá. Perspectiva diante de alguma coisa. Te trouxe causa disso? Pode ser que sim. Te trouxe a perspectiva é uma consequência? Pode ser que sim. Mas fica mais fácil defender? Causa diante da perspectiva, né? Quando o tema é aberto, assim, não te pede impactos, ou não te pede consequência, ou não te pede caminhos, você pode transformar tudo em causa de argumentação. Daí aqui, se ele tivesse pedido a causa, eu poderia deixar igual você tá falando, poderia, ou não? Desde que você transforme uma causa no meio aqui. Não pode só ficar em consequência. Tá bom? Mas vamos lá. Aí eu coloco nesse viés para ligar meu argumento e aqui eu vou comprovar. Então, eu vou te mostrar como acontece. Então, como que acontece a comprometimento de desenvolvimento? Qual é a causa, né? Pode-se analisar aqui, eu peguei um dado para falar que as pessoas... Surgiu uma pesquisa de que as pessoas falam que... Perdão, a Organização Mundial da Saúde fala que as pessoas aumentam o risco de são mais ansiosas, depressivas, principalmente se passam mais 6 horas conectadas, certo? Então, eu utilizei uma exemplificação em forma de dado para comprovar de que o meu comprometimento não é saudável diante do uso excessivo. E aí eu finalizo com a justificativa. Logo, essa exposição contínua é que eu trouxe o que causa esse comprometimento. O que esse comprometimento faz sobre as pessoas. E aí eu finalizo com justificativa. Então, eu tenho um parágrafo de argumento, exemplo e justificativo. Mas eu trouxe um contra para argumentar. Se aqui no meio, no lugar aqui desse roxinho, eu quisesse trazer um repertório e junto minha exemplificação me mostrando como, também poderia. Tá bom? Aí também qual for a estratégia que você está utilizando aqui. Mas, galera, vocês que não fazem parte do curso, que vocês não estão sabendo muito o que eu tô falando, corre no Google,
Vê qual é a estratégia argumentativa, tá? Para que vocês consigam utilizar. Prof, e se eu não souber? Sabe o que você faz? Utiliza aqui para mim qual é a causa o que ocasiona o uso excessivo das redes sociais. Ah, prof, tá ocasionando, por exemplo, comprometimento na vida saudável das pessoas. Me mostra como nessa parte aqui esse comprometimento é afetado. Sei lá, as pessoas passam mais de 6 horas utilizando, são pessoas que são conectadas, ficam reféns a notificações, a próprio algoritmo faz com que as pessoas passem horas ali, o que direciona o vício, e finaliza falando qual a consequência disso aqui sobre a vida da pessoa. Entende? E aí você utilizou causa, exemplo e consequência aqui. Acabou de fazer uma estratégia de causa e consequência. Então não fique muito pilhado aí com as coisas. Só me assuma qual é o problema que está acontecendo. Por que tá trazendo efeitos? Quais são esses efeitos? E aí você vem para outra parte argumentativa. E aí você precisa de 2 argumentos. 2, para defender a tese. Oi. Ali no rostinho, então, que você marcou ali, seria o como, o aprofundamento? Assim? E aí eu utilizei um dado junto. Ah, tá. Então Entendeu? você não só exemplificou, você colocou o dado junto. Coloquei os 2. Ah, tá. Entendi. Tá bom? Vamos lá. Além disso, há pessoas que argumentem... Ó, tô iniciando. Há quem fale isso, mas não é verdade isso aí não. Vamos ver. Além disso, há pessoas que argumentem que o problema se limita à falta de disciplina individual, atribuindo aos jovens a responsabilidade por equilibrar o tempo à tela. Se eu falar assim pra vocês, gente, vamos cagar, vocês estão tudo conectado à tela e tá achando que não vai fazer problema? Eu tô argumentando? Não, tô só jogando estão culpando os jovens. Vamos pensar, então? Porém, não é bem isso aí, não. Tô defendendo, né? Porém, essa interpretação ignora a estrutura de funcionamento das plataformas digitais, projetadas para manter o usuário em estado permanente do estímulo e recompensa. Eu não faço isso com vocês? Tipo assim, as redes sociais não fazem isso com vocês? Faz isso comigo? Tipo assim, se eu não deixo meu celular no foco, eu tô aqui e o celular tá fazendo o quê? Notificação. O que você faz? Não faz isso aqui? Então, há quem fale, por exemplo, eu iniciei com contra-argumento. Há quem fale que isso aqui esse vício dos jovens está atribuindo a falta de responsabilidade deles. Há quem fale isso. Não, mas não é isso que eu acredito, não. Eu acredito que quem é responsável pelo uso excessivo, ou eu defendendo os jovens, quem é responsável pelo uso excessivo é a plataforma que faz com que eles fiquem lá. Por notificações, recompensa, por algoritmo extremamente inteligente. A gente tem o algoritmo do TikTok, que é o algoritmo mais inteligente que nós temos. Abre teu TikTok. Você falou assim, vou só passar 1 minutinho. Quanto tempo você ficou lá dentro? Porque ele é tão inteligente, porque ele entende com poucos passos assim com o dedo, ele entende o conteúdo que você gosta. O TikTok só mostra o que você gosta. O Instagram é mais aleatório, porque ele tenta copiar o TikTok, mas ele não consegue. Porque ele é o mais inteligente, o TikTok. O Shorts tentou imitar, mas não dá certo. Vocês estão entendendo? A gente tem uma argumentação que tá falando pra mim que, apesar das pessoas acreditarem que esse é o único responsável, que é a falta de disciplina entre os jovens, não é isso, não. Eu estou argumentando de que as plataformas digitais, elas são importantíssimas para os vícios entre os dispositivos digitais. Portanto, o uso intensivo não decorre apenas de escolhas pessoais, mas de um modelo tecnológico que se apoia em mecanismos de dependência psicológica. Poderia ter exemplificado aqui com algoritmos, falando das questões disso, das notificações, se eu quisesse dar uma exemplificada um pouquinho mais elaborada, tá? E aí eu utilizo uma... Mas não de uma forma engessada. O dilema das redes. Eu poderia ter colocado assim. Se eu quisesse colocar um repertório. Porém, é que vocês estão presos ao repertório. Porém, essa interpretação ignora a estrutura de funcionamento das plataformas digitais projetadas para manter o usuário em estado permanente de estímulo e recompensa. Portanto, sendo assim, é possível relacionar o documentário Dilema das Redes, que informa que a sociedade é extremamente dependente ao uso, uma vez que direciona a alienação por algoritmos. Ponto. Assim, a questão ultrapassa o campo, tá vendo? Aí eu volto. Entendeu? E eu citaria Dilema das Redes nessa parte aqui junto. Beleza? Oi. Você usou contra-argumento nos 2 parágrafos, né? Mas e se eu não conseguir desenvolver um Só um. contra-argumento? Só usa um contra-argumento, não a regra. Você pode dar um exemplo de como ficaria algum parágrafo sem ser o contra-argumento? Você iniciaria além disso. Além disso, nota-se que outro motivo para comprometer o uso excessivo, ou
Outro efeito que direciona o uso excessivo das redes sociais é a projeção das plataformas digitais, que mantém o usuário em estado permanente de estilo de recompensa. Entendeu? Além disso, nota-se que o outro motivo que direciona o uso excessivo das redes sociais é o funcionamento das plataformas digitais, que são projetadas para manter o usuário em estado permanente de estímulos. Eu corto tudo isso aqui, ó. É como se eu cortasse toda essa parte. Eu inicio um além disso, outro motivo, retomo o tema, outro motivo para que haja uso excessivo. Entendeu? Entendi. E daí, nesse tipo de texto, tem que fazer mapa mental também? Eu te mato se não fizer, né? Tipo isso. Todo texto que me direcionou tese, eu tenho que fazer o quê? Tem que assumir estratégia argumentativa. Tá bom. Tá bom? É pra você ter coerência textual. Vamos lá. Assim... Professora, Oi, amor. eu pensava que todo o parágrafo argumentativo a gente tinha que colocar um argumento de autoridade. Então, tipo, não precisa, não é necessário. Assim, Maria Luísa, aí a gente entra aqui na argumentação. Qual a estratégia que você quer utilizar? Você quer utilizar argumento de autoridade? Você coloca no teu exemplo. Porque assim, o que a gente tem diante das estratégias? A gente tem, eu posso utilizar uma estratégia de causa, comprovar com o Drauzio Varela falando daquilo se eu quiser, e terminar com a justificativa. O que eu utilizei? Causa e... Lembra da comprovação? Lá nas primeiras aulas que eu ensinei isso? A teoria é a estratégia de comprovação. Ou eu posso utilizar uma causa, por exemplo, e aí eu não quero utilizar comprovação. Eu quero utilizar, por exemplo, uma estratégia de comparação. Comparar como são os idosos no Brasil e os idosos lá nos Estados Unidos. Fiz uma comparação mostrando que a causa aqui é cagada. Você tá entendendo? Aí eu fiz e terminei com a justificativa abordando uma consequência se eu quiser. Eu fiz causa, comparação e justificativa. Mas para ser mais fácil na vida de vocês, o que eu ensino? Causa do argumento central, me exemplifica como acontece essa causa e termina com uma consequência se você quiser na justificativa. Então tudo depende de qual é a estratégia. Desde que você tenha estratégia. Não seja aleatório, eu vou escrever aleatório, achismo, entendeu? É isso. Então, se você se sentir confortável utilizar essa estratégia, utiliza. Mas não deixa de exemplificar ainda não, tá? Beleza? Então, vamos lá. E aí eu coloco, assim a questão ultrapassa o campo individual e exige reflexão coletiva sobre a ética, regulação e responsabilidade social no ambiente cibernético. Alguém tá com dúvida? Desculpa a tosse da prof. Tá de boa? Então, vamos lá. Aí eu vou finalizar porque pediu proposta de intervenção. Então, diante desse cenário, torna essencial que a escola e o governo atuem de forma articulada. Por que eu resolvi colocar isso? Porque eu tô diante de uma prova que tá me avaliando na escola e no governo. Sendo assim, prof, se não der lógica, não vai utilizar, não. Aí você vai usar outra gente, tá bom? Por exemplo, no Enem, eu não posso utilizar governo sozinho. Ele não é agente que faz ação sozinha. Ele é um governo que assume responsabilidade com alguém. Porque o governo sozinho não modifica ações no nosso Brasil. O presidente ele não pode falar assim, eu vou fazer tal coisa, sem antes ter um projeto de lei, sem antes ter um grupo falando alguma coisa, sem antes ter um ministério que fala alguma coisa. Vocês estão entendendo? Por isso que a ação de jogar governo sozinho é nulo. Ah, prof, mas eu já vi redação nota 1000 falando de governo. Beleza. Em qual ano você viu isso? E a pessoa conseguiu utilizar outro agente dentro da proposta? Porque é isso, o que eu vou fazer na tua redação? Eu vou procurar elementos, não é isso? É isso que acontece. Se a pessoa colocou outro elemento, ainda conseguiu. Então, essa tá pegada, tá? Então, vamos lá. Sendo assim, cabe à instituição de ensino... Então, eu tenho que solucionar o quê? Como eu vou solucionar esse vício aqui? Como que eu vou solucionar esse vício aqui que tá comprometendo o desenvolvimento saudável? Como que eu vou solucionar essa estrutura de funcionamento que tá comprometendo essas pessoas? Vamos pensar. Sendo assim que é mecanismo coesivo, cabe a instituições de ensino promover uma educação digital crítica, os alunos precisam ser críticos, com práticas pedagógicas que estimulem a utilização consciente do meio computacional e fortalecimento da saúde emocional dos alunos. Eu preciso fazer detalhamento? Pediu lá para fazer detalhamento? Não, só preciso intervir. Só preciso dar uma intervenção. Ao governo, compete financiar políticas públicas de prevenção e atendimento psicológico aos sistemas educacionais, além de regulamentar estratégias de marketing, porque a plataforma tá cagando com a minha vida, estratégias de marketing midiático voltadas a adolescentes. Beleza, então tem que analisar quais são as estratégias para não deixar essas pessoas viciadas, né? Tipo, a plataforma tá cagando, ela vai pegar a jovem mesmo?
Tipo isso, né? Mas a intervenção não precisa ser verdadeira na minha vida, que vai acontecer maravilhosamente, entendeu? Ela só precisa ter coerência. Então, aqui eu fiz a minha proposta. Eu fiz uma intervenção falando que isso aqui vai promover uma educação com umas práticas pedagógicas que estimulem o tananã e fazer isso. Isso aqui, esse caboclo aqui, vai fazer o quê? Ao governo, cabe a ele fazer o quê? Compete financiar políticas públicas de prevenção e atendimento psicológicos, além dele fazer o quê? Uma regulamentação voltada à estratégia de marketing sobre o adolescente. E aí eu fecho meu texto, retomando o tema e tese de uma forma mais crítica, porque faz parte do sugestivo argumentativo. Isso aqui você não faz do Enem, não. Somente com essas ações conjuntas será possível transformar a tecnologia em instrumento de aprendizagem e convivência equilibrada. Essa parte que não faz, ó. Com o intuito de reconhecer o primeiro passo para redefinir a relação entre o sujeito e o meio digital é o uso responsável e humanizado. Ai, que coisa mais linda do mundo. Tipo assim, que ideia que vai funcionar lindo, maravilhoso, a gente não sabe como vai resolver a cagada de nada. E fiz o fechamento do texto. Isso aqui é texto dissertativo argumentativo. É uma linguagem que eu entro um pouco mais, eu utilizo uma contra-argumentação que no Enem não é legal, inclusive, que você vai utilizar isso, você não tem linha suficiente para argumentar tanto, porque tem que colocar repertório. Você tá entendendo? Por isso que eu não utilizo a estratégia de contra-argumento necessariamente. Cadê tua linha suficiente? Porque se eu utilizo um contra, eu tenho que ter linha suficiente para utilizar tópico frasal, alguma comprovação e a justificativa ainda. Então é assim que a gente faz. Foca em uma linguagem que consiga utilizar travessões para dar ênfase, 2 pontos para dar ênfase e assim vai. É isso. O dissertativo argumentativo vocês têm que entender que não é uma redação do Enem. Apesar da redação do Enem ser um texto dissertativo argumentativo. Mas tudo depende dos critérios avaliativos de uma banca. Beleza? Dúvidas? Dúvidas, galera? Não? Não. Tá de boa na vida? Tão de boa? Prof, mas você acha que, assim, como foi cobrado apostas online ano passado, então ele vai cobrar um tema bem atual, será? Ai, Não vamos fazer igual o Enem, Júlia? O prof não vai tentar adivinhar, mas adivinhei, teoricamente. Não sei o que vai cobrar, não sei. Pode ser alguma coisa relacionada a vocês, pela lógica central, ou não. Gente, não estejam preparados pra... Tipo assim, não estejam preparados, não. Não estejam com medo de tema. Vocês têm que saber a técnica que a gente faz isso. Então, vai lá, analisa qual é o tema, pensa qual é a ideia do problema, o argumento 1 e o argumento 2. Associa o tema à volta de vocês. Qualquer tema que for cobrado, tá na volta de vocês. Não existe não estar. Pergunta por que isso acontece em minha volta, como isso acontece, de que forma que isso aqui acontece. E aí a gente vai entendendo o processo. Então, por exemplo, falaram lá que pode ser que caia sobre o lixo eletrônico. Beleza, o que é lixo eletrônico? É o lixo do meu celular. Isso aqui. Eu tô conectada a uma era tecnológica aqui que é total lixo eletrônico, isso aqui parar de funcionar. Se a minha caneta parar de funcionar, se a minha bosta da minha luz aqui não parou de funcionar, então, isso aqui parou de funcionar, né? Eu vou ter que levar pra arrumar, porque esse negócio tem que funcionar, gente, pelo amor de Deus. Isso aqui veio da China. Tem que funcionar sem ACA, de algum jeito. Mas se não parar de funcionar, o que eu tenho que fazer? Se parar de funcionar, vou jogar no lixo. Vai virar lixo eletrônico. Aí eu penso, beleza, as coisas pararam de funcionar e tudo foi feito pra parar de funcionar, porque senão o capitalismo não gera dinheiro. Tá, tudo foi feito para estragar, todo o processo tecnológico. A gente, até fala para os alunos, quando a gente vai estudar isso, a gente estuda Fordismo e Toyotismo. Aí a gente estuda obsolescência programada junto. Mas enfim, aí eu peguei e tudo foi feito para parar. Aqui em Biratã, onde que eu jogo a minha lâmpada? O controle, meu filho estragou, gente. Meu filho arrebentou o controle hoje da sala. Porque ele tá com mania de jogar tudo no chão. Meu filho tem 1 ano. Ele joga tudo no chão. Ele acabou com o meu controle, não consegui arrumar. Onde que eu vou jogar meu lixo eletrônico? Fala pra mim, aqui em Biratã, onde que vocês jogam? Onde vocês jogam na casa de vocês quando uma pilha para de funcionar? No lixo normal, né? No lixo normal. Tem tanta informação sobre lixo. Pode descartar, né, prof? A gente tem descarte de lixo correto do lixo eletrônico no Biratã? Eu acho que tem em alguns pontos. Eu acho que tem nas picobas. Você acha que eu vou sair para jogar meu controle lá do outro lado da cidade ou eu vou jogar no meu lixo comum? Não. É mais fácil, né, prof? Por quê? Porque, primeiro, eu não tenho uma consciência
diante disso. Eu não tenho uma cooperativa adequada aqui em Ubiratã para que você faça um reaproveitamento do lixo eletrônico, eu não tenho cooperativas. Eu não tenho uma política pública que passa aqui diariamente na minha casa retirando o lixo eletrônico ou meu lixo reciclável. Eu tenho consciência do lixo reciclável. Meu marido tem, não. O que meu marido faz? Ele joga lá no lixo, eu tenho que catar e jogar no lixo adequado. Porque ele não tem a consciência, apesar da gente ter cooperativa aqui, tá entendendo? Então, vamos pensar. Opa, por que a gente não tem então pro lixo eletrônico? Porque falta políticas públicas, falta cooperativa, falta informação, falta a pessoa saber que se eu jogo uma pilha, eu tô cagando com o meio ambiente. Você tá entendendo? Olha o tanto de argumento que eu levantei. Qual é a causa do lixo eletrônico? Qual é a causa do descarte incorreto? Porque pode ser que o tema me perguntou lixo eletrônico sozinho. Se me perguntou lixo eletrônico sozinho, eu posso falar do descarte incorreto. Se me perguntar as causas do lixo eletrônico, quais são as causas que eu falei pra vocês? Por que a gente tem lixo eletrônico? Tudo tá aqui em minha volta. Foi feito pra Influência programada. influência programada. Foi feito pra estragar. Foi feito, por exemplo, pra gerar dinheiro, capitalismo. Aí eu tenho outros argumentos. Então, associa a volta de vocês e começa a fazer questionamentos. Por que isso aqui acontece? Como isso aqui acontece? Tá entendendo? É essa a pegada. Cheguei a essa altura do campeonato. Tem uma prova pra acontecer quarta-feira agora, que pode ser que eu entre na Universidade Planalto do Paraná. E eu não tenho nem noção de como faz isso. Então, associa o tema à tua volta. Vê essa aula de novo, vê a estrutura e tenta organizar qual é o teu argumento de causa, teu exemplo, tua justificativa e tenta montar uma redação dessa. Combinado? Certo, galera? Quem mais que eu posso ajudar vocês? Vejo vocês, então, numa boa nota. Me mandem mensagem. O pessoal que chegou aqui agora, pode mandar mensagem no número do ateliê também. O número do ateliê tá no número do Instagram. No Instagram. Na bio do Instagram. E se você quer fazer parte do curso, de tudo mais, aproveita e fala comigo já. Combinado, gente? E os meus alunos que estão aqui, pelo amor de Deus, volta a tirar foto comigo depois. Tá bom, galera? Qualquer coisa, vocês mandam mensagem. Um beijo, fica com Deus, boa prova. Que dê super certo. Estrutura, reassiste essa aula. Pessoal que participou dessa aula e não é meu aluno, eu vou mandar no grupo, tá bom? Eu disponibilizo lá a aula gravada, disponibilizo pra todo mundo. E é isso. Tá bom, gente? Um beijo, fica com Deus. Obrigada pela sua oportunidade. Obrigada por ter ficado aí comigo. Beijo, galera. Até mais. Tchau, fiquem com Deus.